Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento com Deus, mais um momento para nos abrirmos para a palavra do Senhor e deixar que Ele venha e fale tudo aquilo que Ele desejar, tudo aquilo que Ele quer nos ensinar, tudo aquilo que Ele quer projetar em nossas vidas através das Sagradas Escrituras. Eu sou o irmão Daniel Arcanjo, carmelita pequenino da comunidade Chuva de Rosas, e é uma grande alegria estar com vocês mais uma vez e poder mais uma vez meditar juntos nessa caminhada que vai nos levar até o Calvário, vai nos ensinar, está nos ensinando o verdadeiro valor da vida com Cristo a partir da nossa conversão. Quase finalizando a quaresma, meus irmãos e irmãs, e que bom que nós estamos perseverando, que bom que nós estamos aqui. Já te convido a mais uma vez se entregar à Santíssima Trindade, abrir seu coração para a ação do Espírito Santo e deixar que Deus venha falar, venha te ensinar, venha nos ensinar através das Sagradas Escrituras. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem Espírito Santo de Deus e fala através de nós agora. Vem Espírito Santo de Deus e manifesta-se em nós agora, para nos mostrar tudo aquilo que o Senhor deseja nos ensinar, para nos mostrar tudo aquilo que o Senhor deseja fazer, para nos mostrar tudo aquilo que o Senhor deseja verdadeiramente transformar em nossas vidas. Vem Espírito Santo de Deus para que nossas vidas possam ser completamente convertidas naquilo e para aquilo que o Senhor deseja fazer com missão, com verdadeira obra de salvação em nossos corações, em nossas almas e nas pessoas ao nosso redor. Vem Espírito Santo de Deus para que possamos ter coragem, parresia para evangelizar, para testemunhar, para falar de Ti também. Toca nossos lábios, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, ilumina nossas mentes para que todas as palavras que o Senhor depositar em nós através das Sagradas Escrituras sejam bem compreendidas, sejam bem discernidas e assim possamos falar de Ti dignamente, assim possamos falar de Ti perfeitamente, da maneira digna como o Senhor merece ser testemunhado. Nós pedimos, nós te clamamos tudo isso por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje, terça-feira, nós estamos agora na Semana Santa, né? Terça-feira da Semana Santa. E que nós possamos então abrir nossos corações depois desse domingo de Ramos e abrir nossos corações para que, de fato, essa semana seja santa e a nossa vida, a nossa caminhada seja uma busca pela santidade. Primeira leitura, então, Isaías, capítulo 49. Nações marinhas, ouçam-me, povos distantes, prestem atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer. Desde o ventre de minha mãe, Ele tinha na mente o meu nome. Fez de minha palavra uma espada afiada, protegeu-me à sombra de sua mão. E fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava. E disse-me, Tu és o meu servo, Israel, em quem serei glorificado. E eu disse, trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça e o meu Deus me dará recompensa. E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para Ele e faça Israel unir-se a Ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Disse Ele, não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Minha boca anunciará vossa justiça. Minha boca anunciará vossa justiça. Eu procuro o meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre. Porque Tu és justo. Defende-me e liberta-me. Escuta minha voz, vinde salvar-me. Seja uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Porque és a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Liberta-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. Porque és, ó Senhor Deus, minha esperança. Em vós confio desde a minha juventude. És meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal o meu amparo. Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes desde a minha juventude e até hoje canto as vossas maravilhas. Minha boca anunciará vossa justiça. A minha boca anunciará vossa justiça. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou. Em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava,
estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: O que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa para os pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, o Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vocês me procuraram, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus, para onde eu vou, não podes ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: Para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Jesus respondeu: Darás a tua vida por mim? Em verdade vos digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, nesta terça-feira, na Semana Santa, nós somos preparados. Nós já estamos sendo adiantados em relação a diálogos. O diálogo da última ceia, o diálogo que acontece na Quinta-feira Santa, que aconteceu, melhor dizendo, na Quinta-feira Santa, que está nos Evangelhos, em especial no Evangelho de São João, é um diálogo muito grande. É Jesus falando com seus discípulos na última ceia. É uma despedida, é muito longa. É uma noite inteira onde eles estão reunidos, antes de Jesus ir para o Getsemane, para o Horto das Oliveiras. E ali, Jesus dá inúmeras instruções e comenta sobre diversas coisas. Além do fato, como nós vimos hoje, de também se comentar sobre quem iria trair Jesus e Jesus dizer quem foi. No caso de Judas, aquele a quem ele daria justamente aquele pedaço de pão com molho. Mas o ponto aqui, antes de mais nada, começando pela primeira leitura, é que o livro do profeta Isaías, mais uma vez, como eu falei ontem para vocês, o livro do profeta Isaías talvez seja o profeta que mais fala especialmente da vida de Jesus, da vida do Messias, o que o Messias tem de fazer, o que o Messias vai fazer. Deus se manifesta através das palavras do profeta Isaías, mas Isaías ele se manifesta também com a inspiração do Espírito Santo sozinho. E aqui nesse caso nós temos Isaías falando: nações marinhas, ouçam-me, povos distantes, prestem atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre de minha mãe ele tinha na mente o meu nome. Por que Isaías ele começa falando desse jeito? Porque existe um ponto muito importante, meus irmãos e irmãs, que todo profeta precisa passar, assim como aconteceu com Jeremias, por exemplo. Nós, desde o ventre de nossas mães, nós que somos chamados a pregar, nós que somos chamados a profetizar, nós que recebemos o dom e a inspiração do Espírito Santo para falar dele para as pessoas, para os povos, nós somos convidados, convocados, marcados no ventre de nossas mães. Deus, antes mesmo de nascer, ele tem um propósito, ele tem uma motivação. Ele tem já um sonho para nós. Antes que nós saíssemos do ventre de nossas mães e pudéssemos de fato vir ao mundo, ele já tinha um plano para nós. Você já tem um plano traçado se você aceitar. Deus já tem tudo esquematizado para você. Deus já tem tudo esquematizado na sua vida se você quiser os planos que ele tem para você. Porque se não quiser, você é livre para escolher. Mas Deus nos convida, desde o momento do nosso batismo, ele nos convida, e antes mesmo do nosso batismo, quando já estamos no ventre de nossas mães, antes mesmo de nascermos, ele tem um plano para nós, ele quer nos ajudar, ele quer nos dar esse plano, que é um plano de salvação para nós e para aqueles a quem nós formos, a quem ele nos enviar. Alguns dizem sim, outros dizem não.
Cada um é livre para escolher. E aqueles que dizem sim, começam uma caminhada com Deus, que é uma caminhada apostólica, uma caminhada evangelística, uma caminhada de discipulado. Nós, como discípulos do Mestre, queremos falar do Mestre para outros corações. É um desejo dos corações. Os pregadores, todos os pregadores que são chamados a isso, eles têm uma chama dentro deles, que precisa ser justamente essa chama e esse desejo de falar do Senhor, falar constantemente do Senhor. E aqueles que estão verdadeiramente nessa busca, eles são tocados pelo poder do Espírito Santo e já são escolhidos, designados desde antes de nascerem. Mas não apenas os pregadores, como também outros ministérios, outras formas de evangelizar também. Desde que nós aceitemos o chamado, o convite de Deus para essa vida. E Isaías, ele começa falando dele mesmo. Para que vocês entendam que as minhas palavras são as palavras de Deus. Entendam, meus irmãos e irmãs, que eu fui chamado desde o ventre da minha mãe. Antes mesmo que eu nascesse, Deus já tinha em mente o meu nome. Fez de mim palavra. Fez de mim a palavra uma espada afiada, versículo 2. Protegeu-me da sombra. Olha só. Deus, ele escolhe. Deus, ele tem o seu escolhido. Ele protege, ele cerca para que nada o toque, para que nada aconteça com ele. E talvez você seja justamente esse escolhido, esse em particular, que é chamado, que é separado para que você tenha uma obra evangelística, para que você tenha uma vocação que é totalmente entregue a ele. E por que eu digo isso? Porque tem diferença. Tem vocações que são vocações ordinárias. Um médico, um professor, um advogado. Talvez você tenha uma vocação ordinária, e é uma vocação também, é um chamado. Mas talvez você tenha uma vocação extraordinária, que é para sair do mundo, sair da realidade do mundo, ter uma vida totalmente entregue a ele e ter uma obra evangelizadora, ter uma obra de evangelização, como é o caso dos consagrados, por exemplo. E nisso é importante que nós possamos nos doar, é importante que nós possamos nos entregar, é importante que nós possamos ter em mente que quando Deus nos chama e Ele nos separa, Ele faz de nossas palavras espada afiada, que incomoda, que pode machucar, que pode ferir, mas que é necessária para atingir corações que estão no erro. E além disso, para os seus escolhidos, para aqueles que dizem sim para o chamado, Ele cerca, protege de toda e qualquer trevas, e Ele dá a proteção através de sua mão. Ele fez de mim uma flecha aguçada. Ele escondeu-me em sua aljava. Olha só que bonito, olha só essa comparação. Ele guardou-me em sua aljava, aquele lugar onde se guarda as flechas, um lugar pequeno onde se coloca várias flechas pontudas, várias flechas importantes para o arqueiro. Ele guardou-me em sua aljava. Ele deixou separado, deixou num lugar à parte, deixou... E mais do que isso, a aljava, ela fica às costas. Imagina Jesus, imagina Deus caminhando com um arco e flecha, uma aljava nas costas, as costas porque Ele protege, as costas porque Ele está à frente. Ele carrega em seu ombro. Isso é simplesmente muito bonito. E disse-me: Tu és o meu servo, em quem serei glorificado. Em ti serei glorificado. E ao mesmo tempo que Isaías está falando dele próprio, ele também aproveita e diz não o nome dele, mas ele fala o nome do povo escolhido de Deus. Em ti, Israel, serei glorificado. Em você, Israel, para ele mostrar que não apenas ele foi chamado, como todos nós que nos dizemos cristãos, todos nós que acreditamos em Deus, todos nós que nos dizemos realmente seguidores, precisamos de fato entender que em nós Deus quer ser glorificado, desde que nós possamos de fato dar um testemunho que seja coerente com aquilo que nós cremos, coerente com aquilo que nós professamos. Do contrário, de nada vai adiantar. E Isaías continua, versículo 4. Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça e o meu Deus me dará recompensa. Ainda que você ache que seu trabalho seja pequeno, ainda que você ache que a sua vocação seja pequena, ainda que você pense que não está fazendo nada que acrescente, ainda que você ache que você não está se esforçando o suficiente, mesmo que você creia realmente que tudo que você tenta fazer para evangelização, para fazer com que as pessoas conheçam mais a Deus, o importante é que, além do fato de que você está tentando alcançar almas, Deus está se glorificando em você
Deus está realmente sendo exaltado nos seus esforços. Deus está sendo realmente glorificado todas as vezes que você tenta fazer algo em nome dele. Desde que você faça por ele, para ele, com ele. O problema é que na maioria das vezes muitas pessoas querem fazer as coisas para receberem as gratificações, para receberem os elogios, quando na verdade é fazer para que Deus veja. É fazer para que Deus possa ser glorificado, para que Deus possa ser exaltado através de nossas vidas. Do contrário, nós estaremos simplesmente querendo ser egoístas, egocêntricos e orgulhosos, soberbos, querendo chamar a atenção. Mas aqui, Isaías mostra com as suas próprias palavras que a misericórdia de Deus é imensa. Para aqueles que acham que vocês podem estar simplesmente fazendo nada. Você não está fazendo nada para que ajude realmente na obra de evangelização. Eu trabalhei em vão, gastei minhas forças à toa, não dei frutos, foi inútil, mas Deus ainda assim ele é justo e ele é misericordioso. Entretanto o Senhor me fará justiça e o meu Deus me dará a recompensa, diz o profeta Isaías. E logo em seguida o Senhor fala: agora diz-me o Senhor, não basta que você seja o meu servo para restaurar as tribos de Jacó, reconduza os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações para que minha salvação chegue até os confins da terra. Aqui no versículo 6, nós temos então a manifestação de Deus que está falando com o povo de Israel através do profeta Isaías e que está já também profetizando a vinda do Messias. Ei, não basta que o meu servo, o Messias, seja simplesmente um servo. Não basta que ele seja simplesmente aquele que está indo ao mundo para me servir. É preciso restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes. Não basta apenas o simples. É preciso que ele realmente seja a luz das nações. É preciso que ele seja salvação, para que esta salvação chegue até os confins da terra. Para que esta salvação chegue até os confins da terra. Meu irmão, minha irmã, entenda que quando Jesus veio, quando Jesus se fez carne, ele não veio apenas para mostrar que é servo de Deus e para mostrar que nós precisamos ser também servos. Ele veio para mostrar que ele tem o poder em suas mãos para restaurar as tribos de Jacó e ele tem o poder nas mãos para ser luz. É ele que nos ilumina, é ele que nos guia, é ele que nos dá a direção, é ele que nos ensina, é ele que gerou toda a obra de salvação, porque ele é a salvação. O quanto você crê nisso? O quanto você acredita nisso? Nós falamos sobre isso ontem, com a palavra de ontem. E aí vem o Salmo então para nós e nos diz: minha boca anunciará a vossa justiça. Depois que nós realmente cremos em tudo isso, entendemos tudo isso, nós passamos a falar de Jesus. Hoje a palavra é sobre testemunho, né? É falar de Jesus. Depois que compreendemos tudo isso e toda a necessidade dessa obra de salvação, ainda que nossas obras sejam falhas, ainda que nós sejamos tão pequenos, ainda que nós não saibamos o quanto fazer, nem como fazer na maioria das vezes, ainda que nós possamos estar sendo minimamente inúteis em algum momento, mas nós não podemos parar de nos esforçar para tentar fazer. Nós precisamos realmente nos esforçar para dar o nosso melhor e deixar que Deus faça o resto, porque a obra de salvação, ela passa por nós, mas quem salva é Jesus. E nós não podemos parar de testemunhá-lo. Nós não podemos parar de testemunhá-lo. E o que eu vejo hoje em dia, infelizmente, são muitas pessoas com medo de falar de Deus. Muitas pessoas com medo de testemunhar. Muitas pessoas que vão para a igreja com frequência e que não testemunham no dia a dia. Muitas pessoas que não conseguem, de fato, ter uma obra de conversão. E é disso que a Quaresma está falando. Que não apenas a conversão, mas que nós possamos também mostrar que a nossa vida cristã, ela está realmente sendo uma vida cristã nos 24 horas do nosso dia. E aí, quando vem justamente o Salmo para nos falar sobre anunciar a justiça do Senhor, ele está dizendo para nós falarmos para as pessoas, para os nossos irmãos e irmãs, tudo aquilo que Deus fez em nosso favor. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor, para que eu não seja envergonhado, porque tu és justo, defende-me, liberta-me. Tudo isso ele faz por nós. Ele escuta a nossa voz, ele nos justifica, ele nos salva, ele nos liberta. Ele é a nossa rocha protetora, é o nosso abrigo bem seguro. Ele é tudo para nós. E nós precisamos mostrar isso para as pessoas ao nosso redor. Nós precisamos falar disso para as pessoas ao nosso redor. Quantas e quantas vezes você disse que Deus é a tua força? Quantas e quantas vezes você falou que Deus é o teu refúgio e você foi abalado na primeira palavra que alguém disse para você? Você foi abalado na primeira vez que algum problema surgiu? Quantas vezes isso já aconteceu na sua vida para mostrar que a sua fé, até certo ponto, ainda está fraca e você precisa começar a confiar naquilo que você professa, naquilo que você fala?
Você precisa começar a confiar naquilo que você realmente diz que crê. Minha boca anunciará todos os dias, não só uma vez, todos os dias, a vossa justiça e as vossas graças incontáveis. Como diz Santa Teresinha, quero cantar eternamente as misericórdias do bom Deus. Quero falar constantemente o que Ele fez em meu favor, porque Deus não me perdoou muito. Ele me perdoou tudo. Como diz a nossa patrona, como diz nossa fundadora espiritual. Hoje canto as vossas maravilhas, vai nos dizer o Salmo. Nós precisamos compreender isso, meus irmãos e irmãs. Nós precisamos ser assim. E por que eu disse que a palavra de hoje fala sobre testemunho, né? São João, o evangelista, ele está reclinado com a cabeça dele no peito de Jesus. Pedro está próximo para ouvir e querer saber de quem Jesus está falando quando se trata de traição. Aqui é a preparação, como eu falei, de uma longa jornada que nós temos, de um longo evangelho que nós temos, um longo capítulo do Evangelho de São João nesse quesito, falando justamente da Santa Ceia, que é quando começa o último discurso de Jesus ali para os seus discípulos. E nós temos aqui uma parte desse discurso, que é justamente quando eles estão sentados, já está sendo preparada a mesa com o pão, as coisas estão ali, Jesus não é falado especialmente sobre a ação de graças, porque é justamente o que vai acontecer na Quinta-feira Santa, mas aqui já está sendo falado sobre um ponto importante, que é justamente a traição de Judas. Judas que caminhou com Jesus, Judas que esteve perto dele, Judas que simplesmente mostrou várias e várias vezes que era um discípulo de fato, e ao mesmo tempo, o mesmo Judas foi aquele que saiu de lá. E percebam, meus irmãos e irmãs, a palavra não diz que Judas fez por conta própria, a palavra diz que Satanás entrou nele, que a ação do mal entrou nele, e ele foi fazer aquilo que era preciso fazer. Jesus diz, né? Vai, o que precisares fazer, faça depressa. Ponto. Eu estou aqui não para justificar Judas ou para dizer se ele é bom ou ruim, não. Eu estou aqui para mostrar duas situações. Primeira situação, Judas. A situação é de que Judas nada mais é do que nós mesmos. Você vai para a missa e se senta à mesa com o Cordeiro de Deus que acabou de ser imolado bem na sua frente. Você vai para a missa e recebe a Sagrada Eucaristia. Sai da igreja e já está pecando, traindo aquele que você comungou. Nós somos assim. Nós somos assim. Caminhamos com Jesus uma vida inteira e pode ser que você vá parar no purgatório ou até mesmo no inferno. Por quê? Porque você não foi de fato o discípulo que precisava ser, não anunciou como deveria anunciar e, para piorar, teve contra-testemunho todo santo dia. Faz algum sentido para você? Faz algum sentido para você? Porque é justamente sobre isso, meus irmãos e irmãs, que na maioria das vezes nós somos esses Judas que olham para Jesus, que beijam Jesus, que diz que ama, que está perto, que caminha com Ele, que diz que crê e que na maioria das vezes, infelizmente, na maioria das vezes, nós o traímos pelos nossos pecados, por escolher outras coisas, por ter 1000 ídolos no lugar dele, por colocar outras coisas no pedestal e tirar Deus do centro. Nós somos esses Judas. E não só isso. Talvez você nem seja um Judas, você realmente esteja se esforçando para caminhar em santidade. Então talvez você seja o outro ponto. O segundo ponto é Pedro. Talvez você seja Pedro. Esse que declara que de fato vai dar a própria vida por Jesus, que você vai se entregar inteiramente por Jesus. E eu posso dizer para vocês que todas as vezes que eu vejo o nome de Pedro no Evangelho, eu já fico logo mexido, porque Pedro, para mim, como eu costumo dizer, Pedro é a minha personalidade apostólica. Se eu tivesse de me aproximar de algum apóstolo, seria São Pedro. Porque eu vejo nele justamente o homem que eu tento ser. Eu vejo nele justamente o pecador que eu acabo sendo. Quantas e quantas vezes eu falei para Deus que eu iria me entregar, que eu iria me lançar inteiramente, que eu iria viver justamente por Ele, que eu iria me doar totalmente por Ele. E quantas vezes eu tive vergonha de falar dele, ou então eu tive vergonha de mostrar quem eu realmente sou, ou mais do que isso, quantas e quantas vezes eu realmente me doava pelo serviço, me dava pelo serviço, estava bem perto de Jesus, estava empolgado, só que enquanto eu estava empolgado, eu estava com um pé na igreja e outro no mundo. Eu era esse Pedro. Eu estou sendo esse Pedro, eu caminho como esse Pedro, não apenas pelo lado dos pecados, pelo lado das quedas, pelos erros. Quantas e quantas vezes eu fui esse que caminhou sobre o mar e desabou, afundou, porque não tinha uma fé forte, porque não tem uma fé forte. Eu sou como esse Pedro. Talvez você esteja se identificando também.
Ou então você se identificou com Judas, não sei. Mas o ponto é que nossa caminhada de fé e conversão, ela perpassa pelo desejo de não apenas se converter, mas de fato, depois que se converter, o testemunho seja genuíno e verídico. Você precisa querer testemunhar com a sua vida. Testemunho vem de martírios, martírio, morrer para si mesmo, querer dar toda a vida por Jesus. E nós temos essa luta diária justamente por isso. Mas que bom que santo não é aquele que nunca cai. O santo é aquele que se levanta sempre e deseja continuar até não poder mais. Até Deus dizer, vem, vem, que a tua missão chegou ao fim. Meus irmãos e irmãs, eu espero que essa palavra tenha tocado teu coração de alguma maneira e que possamos entender isso. Que nós somos pecadores e vamos caminhar como Judas às vezes, vamos caminhar como Pedro às vezes, como Tomé às vezes, ou como qualquer um dos apóstolos. Vamos caminhar assim em diversos casos, mas ainda que nossas obras sejam inúteis, ainda que nós estejamos trabalhando demais e estejamos desprezando a vida com Deus, ainda que nós possamos estar nos estafando de situações que não dão frutos, Deus é misericordioso e é justo. Aqui ele tem a sua misericórdia sendo derramada constantemente. Então você pode recorrer a ele, pedir que ele te converta, que ele te ajude a se converter e que você possa começar a dar bons testemunhos, para que no dia de sua justiça, no dia do juízo final, você seja chamado para perto dele e vá contemplá-lo face a face no céu. E que possamos rezar por isso, desejar isso imensamente. Senhor, nos ajude a testemunhar e ser santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua Mãe Maria Santíssima, seu Paizinho São José. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós e que Ele faça-nos verdadeiramente santos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do bom Deus seja derramada sobre os vossos corações. Até o próximo momento de meditação.